dentro do programa que tudo começou a degringolar, óbvio que a cabeça Sim, viaja, sim. né? Vai dar voltas e voltas Aquele momento da cabine, o envolvimento é muito grande ali, né? É, é óbvio que a gente consegue perceber que as pessoas estão de fato muito envolvidas. Mas olhando de fora, você acha que aquilo é, é, é sentimento mesmo aquilo? É projeção? O que acontece ali? O que você acha que. É de tudo um pouco. Porque é muito rápido, né? São dias ali de papo. Mas como você tá numa situação completamente atípica, então você tá privado do seu contato social, dos seus amigos, da sua família, do próprio celular que a gente acabou de falar. E eu acho que todo mundo foi com a intenção, né? Então, se você tá indo pra um reality de relacionamento e depois você descobre que é de casamento, quando você tá lá dentro, todo mundo vai com essa intenção. Então, acho que você entra na cabine dispostaço, assim, nem sei se essa palavra existe, mas você entra mega disposto, realmente. E aí você fica suscetível. Né? Então, da minha parte, que eu acho que é onde eu posso, o terreno onde eu posso explorar mais, pra mim foi sentimento de verdade. Porque você não tem essa conversa com outras pessoas, com ninguém ali do seu ciclo, e de repente você é trancado dentro de uma sala onde você só conversa com essa pessoa durante horas. Os últimos dias de gravação, a gente conversava para mais de 4 horas. Então, assim, Tipo 2 podcasts. exato. Um podcast todo. Exatamente. E assim, a gente assiste um pedaço muito pequeno do que aconteceu, mas você imagina você passar um dia conversando 4 horas e aquela pessoa se torna, tipo, A sua vida? a sua vida. E aí você senta ali e começa a planejar a sua vida com aquela pessoa. E aquela pessoa te promete tudo e você promete tudo pra pessoa. Então, realmente, assim, vai pro mundo de Alice, que aí depois, quando vem a realidade, você fala, putz. E é aquilo, você sobe muito. Então, na hora que você cai de uma vez, né? Então, quanto mais envolvida... Eu estava, assim, num nível de envolvimento, que dá pra perceber nos Sim, primeiros sim. episódios, que tudo isso que eu falei pra vocês agora há pouco, dessa questão de ter me fechado no quesito relacionamento, lá dentro, Você abriu tudo. eu abri. Eu falei, Era uma outra cara, Daeli. era outra Daeli. Agora, Foi. beleza, aí vocês voltaram e teve a convivência e tudo mais. É, o seu não, ele foi um processo lento ou você tava segurando ele e a hora que ele veio com força? Como é que foi isso? Não, ele foi um processo. Ele foi um processo, não foi de uma hora pra outra. Tipo assim, não. um dia você acordou e o não era 3%, no outro dia 5%, no outro 8%. Eu tenho muito isso, assim, nas minhas relações, de não abrir mão de uma vez. Assim, eu tenho essa questão de tentar, sabe? Então, eu tava ali dentro, e a gente tava naquela situação de convivência e tudo mais. E por mais que algumas coisas ficassem muito evidentes de que não daria certo, tinha outros dias que eram ok. Então, assim, eu falava, não, quem sabe? E aí, mais uma vez, você tá vivendo algo totalmente paralelo. Que, devemos dizer, não é algo. Assim, não é tão fora do normal pra vida, né? Muita gente faz isso diariamente, muita gente, inclusive não à toa, se identificou muito com você nessa questão de fechar os olhos pra uma coisa grave na tentativa de salvar um relacionamento. E aí essa coisa grave pode ser qualquer coisa que seja grave pra pessoa, né? Então, Exato. aquilo ali pode ser uma bobagem pra outra pessoa, pra você não era. Pra você era grave. Vocês chegam a expor o que é? Não. Não. Você tem seus motivos particulares e você só fala sim ou não. Não, assim, o porquê do não, você fala? É. Não, assim, vai ficando muito claro, pelo menos, né, eu enxergo Eu dessa acho forma. também, Vai ficou ficando muito muito claro. claro durante todo o processo que era uma incompatibilidade muito grande em diversos quesitos da vida que para um casal funcionar, vamos dizer assim, não tinha como dar certo. Mas isso que a Cris falou de fechar os olhos ou de entender o sofrimento do outro, eu vejo muito dessa forma que, assim, ninguém tem régua do que é sofrido pro outro, sabe? Se incomodou, se chateou, se magoou, não é você, com a sua vivência, com a sua história, que vai analisar a dor da outra pessoa, né? E para muito antes disso, mais uma vez, lá dentro da cabine, você cria uma ilusão. Hoje eu consigo analisar muito claramente isso, né? E provavelmente isso também aconteceu da outra parte, né? De alguma forma ou de outra, a gente se frustrou quando a gente veio para a realidade, os dois.
Então, eu ali dentro, ainda com uma carga emocional da minha vida aqui de fora, fiquei, não, se eu mudar isso, pode ser que dê certo. Sabe aquela coisa de você sempre achar que o problema é você? Que você vai se consertar e consertar a E você situação? tentou. E aí eu fiquei nessa. Você tentou. Então, não, eu vou consertar isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. Não, mas se eu diminuir isso aqui vai dar certo. Até que uma hora veio uma coisa na minha cabeça, uma situação, e eu falei, não, gente, não tem que ser por aí. Eu lembro uma hora que você chegou a falar com as meninas, eu não lembro quem tava com você nessa hora, que você chegou a falar assim, eu me peguei fazendo tal coisa, organizando tal coisa, mas não é que eu esteja mudando, eu estou me policiando. E até quando eu vou conseguir viver me policiando? Porque não é um hábito, Sim. eu tô vivendo nervosa. Exato. Então, assim, aquele medo, né? é. Tipo, se eu falar alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa errada. E isso existia, e nessa minha relação que eu falei pra vocês, que foi a mais intensa que eu tive negativamente na minha vida, eu ficava justamente nesse lugar. De tipo assim, sabe assim, às vezes eu até falava com as minhas amigas, de chegar uma mensagem no celular e você fala assim, meu Deus, você não consegue relaxar, você sempre acha que vai ser uma represália, que sempre vai ser algo, um dedo apontado pra você, uma negativa, algo assim. E eu tava indo pra esse lugar dentro dessa situação. Eu já tava naquilo, eu tinha abraçado que o problema era eu, que era aquilo que eu estava fazendo que era um problema e que eu iria conseguir consertar se eu me policiasse. Até o momento que eu falei, essa conversa que você citou, acho que foi com a Luana e com a Nanda, no estúdio da Nanda, se eu não tô É verdade, enganada. é Tava verdade. nós três. Que aí a Lua fala pra mim, mas, né, você precisa enxergar. Eu falei, então, mas eu tô enxergando. E foi justamente isso mesmo. Lá dentro, foi um processo que aí, de repente, né, eu fui enxergando e juntamente com isso eu fui falando, não. Porque aqui fora, eu enxergava, mas ainda assim eu falava, não, mas a vontade de fazer dar certo era muito maior. Lá dentro, por toda a situação, eu enxerguei e falei, não vale a pena caminhar por aí. E não é por aí que as coisas têm que caminhar. Na sua cerimônia, você falou primeiro. Falei, Porque em algumas, assim, tipo, a pessoa fala e a gente tem a impressão que quando é não, deixa uma pessoa do não falar primeiro pra não ter um sim antes do não. Pra não ficar uma coisa... Porque não tem uma ordem. Não é sempre o homem ou primeiro a mulher primeiro. Então, a gente assistindo tem a impressão de que quando já se imagina que alguém vai falar não, pelo menos eles têm a delicadeza de botar o não primeiro, pra não deixar a outra pessoa tão sem graça de falar sim e a outra falar não em seguida, sabe? eu não sei se tinha essa questão no roteiro. A gente avisava um pouco antes, que se era sim ou se era não. E aí, eles organizavam da forma deles. Mas ali, até a hora de você entrar, até a hora da cerimônia mesmo ali, você não sabe quem vai falar Sim, não, quem não vai sim. falar não. Agora, eu preciso te dizer, assim, o final da cerimônia de vocês e até o encontro depois, assim, ele foi tão respeitoso, sabe? Foi uma conversa tão adulta, por assim dizer, sabe? Que é o mínimo que se espera de dois adultos, mas... É que a gente fala assim, é o mínimo. Mas quando o mínimo não é o normal, a gente tem que elogiar quando acontece, sabe? é. Então, assim, a postura de vocês ali, na cerimônia, na frente de todo mundo, a gentileza, a educação com todo mundo agradecendo, sabe? Sem birrinha, sem ofensinhas desnecessárias, porque foi uma pessoa